O mandonismo é uma característica da política nacional brasileira, onde ocorre a concentração de poder nas mãos de um chefe central chamado de mandão. Teve destaque em 3 períodos: colônia, império e Primeira República. A tendência é que com a democracia, essa característica se dissolva, porém ainda hoje é possível identificar esse traço em algumas cidades. Entre 1500 e 1530, poucos foram os colônios que vieram de Portugal para o Brasil, porque a terra não oferecia tantas oportunidades de comércio como nas Índias. Os poucos que vinham para cá encontravam um grande território sem dono e com recursos ainda desconhecidos. Não demorou para que o açúcar triunfasse nesse local que parecia feito para produzi-lo. Os colonos chegavam e se instalavam próximos às feitorias, que eram casas fortes cercadas de caiçaras feitas para a comercialização do pau-brasil. Com o crescimento do açúcar, as terras brasileiras adquiriram maior valor para os portugueses. Assim, a coroa deliberou, de uma vez por todas, o seu povoamento. Muitos homens foram enviados para fundar uma colônia regular. Foram construídas casas para os colonos, o forte, a igreja e a casa de câmara e cadeia, que seria o núcleo administrativo da instituição portuguesa. Entretanto, surgiram conflitos entre os recém-vindos e os já instalados, que, acostumados a ter total autoridade, não se viam submetidos ao mando dos que acabavam de chegar. Como o território brasileiro é imenso, a coroa portuguesa não possuía recursos para ocupá-lo totalmente. Com medo das invasões francesas, resolveu desmembrá-lo a fim de que desenvolvessem a agricultura e povoassem as terras sob seus domínios. Os donatários possuíam a total autoridade administrativa e eram responsáveis por garantir a defesa da sua capitania contra invasões e também o dever de repassar os impostos da produção do açúcar nos engenhos e da extração do pau-brasil. Eles possuíam o direito de atribuir seis-marias, além de conceder o título de vila às povoações que fossem sede do governo. Os engenhos eram custosos e somente aqueles que possuíam muitas posses investiam no Brasil. Os colonos menos abastados pediam uma sesmaria e pagavam tributos para utilizar a moeda dos grandes proprietários. Ambos eram considerados homens bons, o que lhes garantia participação nas assembleias da Câmara, onde eram eleitos de forma direta juízes e vereadores que deliberavam sobre as providências que a vida local exigia. Contudo, por brigas entre colonos, revoltas indígenas e falta de recursos, poucas foram as capitanias que prosperaram. Assim, o sistema foi abandonado. A metrópole resgatou as terras e indenizou as famílias às quais pertenciam. A importância de um senhor de engenho aumentava se em suas terras prosperava um povoado, porque os habitantes dependiam totalmente do amparo desses senhores que adquiriam cada vez mais agregados. A arrecadação de impostos não era suficiente para custear obras públicas, e esses senhores poderosos assumiam a responsabilidade pelas construções de edificações, como estradas e chafarizes. A influência deles se tornava cada vez maior, e por isso, a partir de 1603, a coroa tomou medidas a fim de proteger os direitos da metrópole contra a arrogância e poderes dos senhores. Os votos passaram a ser indiretos. Foram introduzidos juízes, geralmente provenientes do reino, para dominar as câmaras. Entretanto, mesmo com essas alterações, as câmaras não conseguiram combater o poder desses senhores. E assim a realidade econômica, política e social continuava a refletir os interesses do poderio latifundiário e não do bem comum. Nessas discórdias, o governo geral ou exercia a função de mediador ou participava da luta de uma das frações. Se porventura a fração a qual este apoiava fracassasse, o governo imediatamente se aliava à oposta. O desenvolvimento da colônia exigiu da metrópole a subdivisão das antigas capitanias para atender às necessidades fiscais e administrativas. As capitanias e municípios se multiplicavam, levando à criação de novos centros. Os portugueses tentaram subordinar as colônias à metrópole através do monopólio de gêneros de grande consumo. Todavia, as autoridades só dominavam onde não entravam em choque com os senhores rurais. A metrópole, cada vez mais em desvantagem contra os proprietários rurais, criava leis e impostos que causavam grande descontentamento, como a derrama, um imposto que abocanhava 1/5 de todo o ouro produzido nas Minas Gerais, diretamente para Portugal. Insatisfeitos com a derrama, os mineiros conspiram contra o governo imperial, mas a falta de unidade com outras províncias enfraqueceu o movimento conhecido como Inconfidência Mineira. O conflito teria naturalmente contaminado outras regiões insatisfeitas e causando uma fragmentação do território, se não fosse a vinda de Dom João VI para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão.
Com a chegada da família real, os portos do Brasil foram abertos e parcialmente revogada a proibição de indústrias, desde que não competissem com as da metrópole. Essas concessões acalmaram os ânimos dos senhores rurais, que começaram a ser influenciados pelos ideais liberais tanto dos portugueses que emigravam junto com a família real, quanto dos filhos dos fazendeiros que voltavam de seus estudos na Europa. Na verdade, a ignorância dos proprietários rurais não permitia a compreensão desses ideais, revelando que o que estava em jogo era a manutenção de privilégios. O que valia era a atitude do chefe político e não suas ideias políticas. A própria ideia de independência do Brasil teve resistência dos proprietários rurais, que a temiam por não entender o funcionamento da República. Apesar disso, o medo de voltar à condição de colônia, perdendo os direitos de livre comércio trazidos com Dom João VI, e um antagonismo contra os portugueses recém-chegados, cativou o sentimento de ruptura. As disputas de poderes entre províncias e municípios atravessaram o processo de independência sempre buscando submeter as câmaras municipais aos conselhos gerais nas capitais, porém sem sucesso. As grandes distâncias dificultavam o processo burocrático e os movimentos separatistas ganharam força. As assembleias provinciais, criadas para a descentralização do poder do novo império, terminaram com a convergência para a capital e davam mais força aos municípios. Os presidentes da província se alternavam, mas o chefe local se mantinha e dominava as escolhas políticas. E com o afastamento dos servidores portugueses e a substituição por brasileiros, muitos cargos da administração pública foram ocupados pelos parentes e afiliados de senhores rurais, fortalecendo o sentimento de que não havia diferença entre o interesse público e o privado. A presença da Guarda Nacional em todos os municípios tinha por fim auxiliar o exército na manutenção da ordem e policiamento. Mas os chefes locais de prestígio recebiam automaticamente os postos mais altos, como o de coronel. Os senhores rurais eram também chefes militares, que aplicavam a lei de forma seletiva, protegendo seus amigos e condenando os inimigos. Como os delegados regionais dependiam da Guarda Nacional para efetuar uma prisão, é claro que não teria força nenhuma contra o mandão local. A Lei Municipal de 1828 institui o sistema de tutela impedindo que tomassem as câmaras qualquer representante sem nível de instrução. Os senhores rurais elegiam os representantes políticos, mas quem governavam eram os ditos sábios. Os senhores rurais tinham limitação de seu poder, sendo as decisões do governo tomadas por intelectuais. Os pequenos proprietários tinham uma relação de dependência, tendo os barões como chefe político local. Neste cenário, eram eleitos os candidatos que o barão indicava, e essa indicação era intermediada pelos homens conhecidos como conselheiros, pessoas com nível intelectual que viviam ao redor dos barões. Estes os instruíam nos mais variados assuntos, porém o que mais importava nos conselhos eram as indicações de políticos que atendessem aos interesses dos próprios agrícolas. Se a Assembleia ou o Senado tivessem tomadas de decisões opostas aos interesses dos barões, essa relação com os conselheiros acabava, e assim trocavam de conselheiros e buscavam apoiar políticos que atendessem aos seus interesses. Sobre a capacidade ou o direito ao voto, fazendeiros menores, agregados, escravos, mesmo os libertos, não podiam votar. Nesse sistema de eleição se excluíram também os jovens menores de 25 anos que não fossem bacharéis. Além da questão da posse, a idade, mais de 40 anos, era fator fundamental para que qualquer representante se tornasse um senador, legítimo representante da sociedade de latifúndios e de tipo patriarcal. Durante o período regencial, divergências de interesses e pensamentos resultaram na divisão do país em dois partidos, o conservador e o liberal. Não havia uma clara divisão de quem pertencia a qual lado. Com a prosperidade econômica trazida pelo café, os fazendeiros necessitavam de estabilidade política. A abertura de cursos superiores para bacharéis no Brasil abre espaço para que houvesse a perpetuação do poder dos grandes fazendeiros ao enviar seus filhos e apadrinhados para estudar na cidade. Mas não eram todos os que podiam ingressar na política, já que havia uma divisão de mandões que dominavam o eleitorado brasileiro. Cada município era um feudo político
e essa relação de poder se passava de geração para geração, uma espécie de herança, assim como as posses de terras. Haviam limitações exercidas pelo poderio local, onde algumas famílias dominavam o curral eleitoral e não dava espaço para outras. A insatisfação com a proibição do tráfico de escravos foi abafada pela instalação das primeiras estradas de ferro, beneficiando assim o escoamento da produção de café do interior. As mudanças poderiam ocorrer desde que não houvessem ameaça aos pequenos impérios construídos pelos senhores das terras, que perpetuavam seu poder mandando e desmandando nas regiões através dos elos políticos fortemente formados. O caminho para a abolição passava pela ruptura com o modo de produção rural, e foi o que ocorreu quando veio a modernização industrial e a grande seca no Nordeste. Sem condições para manter os escravos e com a demanda crescente pelos cafezais no Sul, ocorre uma grande transferência, desmotivando os senhores do Norte e Nordeste em utilizar a mão de obra escrava. Isso ruiu a união entre os grandes proprietários rurais do país, abrindo caminho para a liberdade dos homens cujo destino era marcado pela cor da pele. Assim se resume o mandonismo, um sistema que atendia os interesses de uma classe específica, os proprietários rurais, que perpetuam seu poder através de alianças políticas, utilizando o voto como moeda de troca e favores.